Caramba, 136. Estamos chegando. Estamos chegando no final. A partir do capítulo que vem, fica tudo suave, lindo, fácil, molezinha. Cara, não acredito. Eu sempre achei que a gente... Tipo assim, que ia ser muito perrengue acabar o capítulo 6. Mas a gente tá acabando. Era tudo certo, tamo junto. Não me abandonem não, hein? Que eu não consigo fazer isso aqui sozinho, não. Preciso de apoio da comunidade. Então vamos que vamos. Raga dirogan satatan shaktan sheshakaya prasrutan sheshan autsukya mohar atidan jakana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todos bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda dos Samhitas, há 4 anos no ar, aqui no canal do Vida Veda. Para vocês, meu nome é Matheus. Se você não sabe disso ainda, você provavelmente não está aqui assistindo esse vídeo, né? E hoje a gente vai continuar a leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 6, o Ana Swarupa Vijnana. E a gente está no capítulo, no Shloka 136. A gente está falando do Phala Varga, o capítulo, né, o grupo, digamos assim, a seção sobre as frutas, né? Esse capítulo ele fala sobre diversos tipos de alimentos e agora a gente está vendo as frutas. Há muito mais tempo do que eu achei que a gente ia demorar para ver as frutas, mas acho que é bom. Essas frutas todas, a maioria delas, ainda é usada até os dias de hoje, né? Diferente de alguns grãos, diferente de alguns legumes, folhas, inclusive, as frutas, a maioria ainda está aí, né? E as frutas, vamos combinar, né? Que alimento divino. Parece que a natureza empacota ele e prepara ele ali para você. E hoje a gente termina esse capítulo. Vai ser uma leitura bem mais suave, porque a gente só tem 1, 2, 3, 4, 5 shlokas, mais ou menos, 4 a 5 shlokas. Na semana que vem a nossa leitura também vai ser suave, vão ser só 3 shlokinhas. Então eu estou meio que pegando leve hoje, na semana que vem com vocês, porque aí em seguida a gente começa o Aushadha Varga, a gente vai falar dos remédios. E aí vai ser interessante também, mas é um pouquinho mais pesadinho, eu acho, né? Porque a gente vai falar das substâncias que são usadas de maneira mais medicinal, inclusive. Mas a gente chega lá quando a gente chega lá. Hoje a gente vai, então, deletar essa pausa aqui, a gente vai ver os shlokas 136 até o 139, a primeira metade do 140. É isso aqui, tá? É isso aqui. No Shri Kantamurti, que é o livro azul, que é a versão azul, né, a edição azul, ele dá uma quebra. Ele termina o Phala Varga aqui na primeira metade do 140, que é o que eu estou marcando de azul. E ele chama esses outros 3 shlokas que a gente vai ver na nossa leitura da semana que vem de Vardya, que são as coisas, os alimentos que não são bons, que você deveria rejeitar, que você não deveria usar. No Samhitão, no Samhita vermelho, com 2 comentários, ele não faz essa divisão. Ele termina o Phala Varga aqui mesmo, onde eu terminei. Então, como a gente segue o Samhita vermelho, a edição que é essa daqui, como a gente segue esse cara aqui, que é a edição do Ashtanga Hridayam no original, a gente chama ele de Tika, né? Ele é o Ashtanga Hridayam Tika. Ele tem só o texto original com 2 comentários, né? Do Arunadatta e do Hemadri, que são 2 autores, a culpa do nome deles não é minha, tá? E aí, mas se você está seguindo o azulzinho, o Shri Kantamurti, você vai ver que ele faz uma quebra, ele termina o Phala Varga onde a gente vai acabar hoje. Só que essa não é a divisão oficial da parada no original, tá? A nossa divisão oficial, pelo menos aqui no VV. Só para vocês saberem. Estou me antecipando, mas vou repetir isso de novo também depois. Eita, gente. Foi só... Parei aqui... 136. Esse cara aqui. Então, vamos devagar, né? Um shloka de cada vez. Então, primeiro, a segunda metade do 136 e a primeira metade do 137, ele diz o seguinte... Draksha parushakam chardram amlam pita kapapradam gurushna viryam vatagnam saram sakara mardakam. Aqui está faltando um savirya. Saviryam, devia ser saviryam, não devia ser savirya. Deixa eu confirmar no originalzão. 136, saviryam, é isso mesmo. Minha gramática não está tão ruim assim. Tem muito que melhorar, mas não está tão ruim assim. Saviryam, pronto. Então ele está falando de algumas pessoas, né? De algumas frutas diferentes. Primeiro, Draksha.
Draksha é a vitis vinifera, né? É a uva, né? A nossa uva, nossa querida uva. Parúchaca. A parúchaca, ela é a Fênix pusila. Ela é um tipo de tâmara, né? Um tipo de tâmara. E aí ele fala cha. Cha é tipo e, né? E tá fazendo uma lista de coisas, ainda falta uma aqui, tá? E aí ele fala ardram amlam. A palavra ardram, ardra, deixa eu anotar ela aqui para vocês, porque ela tá no meio de um sandhi. Ó, é cha, ardra, ardram, no caso aqui, tá conjugada, né? Eita, cadê meu negócio? Ai, não é nada disso. Eita, sânscrito. Amlam. Ardram. Pronto. Suei, mas foi, tá? O que está escrito aqui? Está escrito cha, ardram, amlam. Aí quando a gente junta o já ensinei isso para vocês lá no capítulo 2, né? Aqui tem um aqui tem outro mais fica a. Chardram. Chardram. Maholland é um M sem vogal, por isso que tem essa setinha embaixo, mas fica ma, né? Então isso aqui a gente tira a setinha e pronto. Chardram amlam. Então ele está fazendo uma lista de coisas, por isso ele usa o cha, é draksha, cha, parushakam, cha, e ainda tem um cara que vai vir aí que vai ser cha também, né? Que a gente está fazendo uma lista de 3 carinhas. Ele fala ardram. A palavra ardra significa molhado, significa úmido, significa verde quando a coisa não está madura, significa fresco, significa... Em inglês a gente chama de juicy. Juicy é quando a coisa você aperta ela e ela é molhadinha mesmo, né? Ela não é seca, né? O contrário de seco. Suculento é uma palavra boa. Suculento, pronto. Elas são... Na versão suculenta dessas frutas, na versão molhada dessas frutas, na versão não seca dessas frutas, amlam, elas são azedas. Elas são azedas, né? Elas são azedinhas. Pitta, kapha, pradam. Então, elas aumentam, elas agravam o pitta e elas agravam o kapha também. Guru, elas são pesadas para digerir. Ushna, viryam, elas são de potência quente. Elas são pesadas para digerir e de potência quente. Vata, gnam, elas apaziguam o vata dosha. Saram, elas são laxativa. Sa, karamardakam, e o karamardaka também. Sa, também o karamardaka. O karamardaka, ele é uma frutinha derivada de um jasmim, a Carissa carandas. Ele é um jasmim, é tipo um jasmim que dá uma frutinha. Então, draksha, parushakam, sakasamardakam, essas três frutas, cha, ardram, no estado molhado delas, no estado fresco delas. Por que ele fala isso? Porque todas essas frutas são usadas secas também, como a uva passa, né? Por exemplo. Então, normalmente, quando a gente fala draksha, você tem que tomar cuidado, porque o Ayurveda gosta muito, os samhitas ayurvédicos amam a uva passa. A gente usa muito a uva passa. Mas a uva de verdade, tipo a uva inteira, como é que fala? A uva molhada, a uva ardram, ela não é tão incrível quanto a uva passa. Basicamente é isso. Tem as suas peculiaridades, né? Então toma cuidado porque ela grava um pouco o pitta, ela grava um pouco o kapha, ela apazigua a vata. Você poderia pensar nisso por causa do amla, né? Do amla rasa, mas ela é pesada para digerir, ela é quente na potência. Olha o pitta gravando aí. Né? E ela é saram, elas são laxativas, elas 3, tá? Então, a vitis vinifera, que é a uva, a Fênix pusila, que é um tipo de tâmara, e a Carissa carandas, que é uma fruta derivada de um jasmim, tipo um jasminzinho, tá? Então, ele tá indo para a reta final, falando de um bando de frutas aí diferentes. Aí ele continua falando de um bando de frutas. Segunda metade do 137, primeira metade e 138 inteiro, na real. Ele diz o seguinte: Tatamlam kola karkandu lakuchamrata karukam airavatam dantashatam satudam mrugalindikam natipitakaram pakwam shushkam chakaramardakam. Então ele faz uma lista de um bando de planta aí, ó. E ele fala Tatha amlam. Deixa
tipo assim, vou falar de um bando de gente que também é amla. Também são todas são todas azedas também, tá? Então chegamos em um monte de azedinhas. Primeiro, cola. A gente acho que já falou, inclusive, da cola, Sisyphus mauritiana, né? Tivemos um sloka inteiro para cola. Carcandu, a Carcandu, cadê ela? Carcandu é a Sisyphus enofília. Enofélia ou enofilia, uma coisa assim. Enofilia, alguma coisa assim, enofilia. Que ela é tipo uma jujube também. É tipo uma da família dos Sísifos, é outra jujube dessas aí da vida. Lacutia, né? O Lacutia, a gente já falou dele, inclusive ele vai ser bem mal falado até daqui a pouquinho. O Lacutia, ele é tipo uma jackfruit, que é uma jaca, só que é uma jaca meio selvagem. Ele dá uma jaca pequenininha, na real. Ele não dá um jacão, que nem esse que a gente tem no Brasil, né? Esse aí é o Lacutia. É o... Como é que é o nome dela? Sisyphus eonofélia, uma coisa assim, tá? Eu tô totalmente enganado quanto a esse nome. Eonofilia, eonopélia, é um troço desses, tá? Mas ele é uma jaca, é tipo uma jaquinha. Eu acho que não tem isso no Brasil, pelo menos eu não lembro de ter visto. Isso aí é o Lacutia. Vocês também não querem saber muito bem, porque ele é muito mal falado. As pessoas não gostam muito do Lacutia. Vocês vão ver por quê. Amrataka é a esponja pinata, ela é tipo uma manga. A gente já falou dela também. A palavra amra, que está aqui, ó, no início, não vou conseguir repartir porque está no meio do sandi, tá? Cha amra, né? Amra, a palavra amra é a mandífera índica. Amrataka é um tipo de mandífera, né? Um tipo de manga. E é uma outra manga, uma manga meio selvagem. Eu não sei se eu já comi esse troço, né? Antes. E arucam. O aruca é a prunus doméstica. A gente já falou dela, a gente chama ela de plum em inglês. Em português ela chama ameixa. Então é a Arukam, a gente já falou dela também, tá? Arukam. Eiravatam, Eiravata é a Citrus reticulata. Ela é tipo uma cítrica dessas, é como se fosse uma tangerina, uma laranja, uma dessas redondas que dentro é cítrico, né? Tem muitas delas, né? No inglês tem umas também que no Brasil a gente não usa tanto, que é pomelo, né? Que é uma fruta que ninguém gosta muito, que é tipo, ela é maiorzinha. Tem várias dessas citros aí. A Airavata, ela é uma dessas citros, né? Diferentes. Dantashatam, Dantashata é o outro citrus, é o citrus lemon, né? Que é o limão mesmo, né? Que a gente chama. É porque no Brasil a gente chama limão uma coisa, em Portugal a gente chama limão outra coisa, né? Então no Brasil o limão Tahiti, que é aquele limão verdinho, é o limão. Aqui em Portugal aquilo a gente chama de lima. E aqui em Portugal o que a gente chama de limão, que é aquele amarelinho, vocês chamam de limão siciliano. Então, enfim, são vários tipos de limões, são citros diferentes. O Dantashatam, ele também é um cítrico, que ele faz danta chata. Você sente ele no seu dente. Quando você come ele, ele dá uma sensação esquisita no dente. Não é super gostoso. Eu acho que ele tá mais pro limão brasileiro, que é o verdinho, que ele é forte, né? É um limão bem mais porrada, né? Satudam, então o satuda é também uma ameixa, ela chama Saizadium cumini, ela é uma ameixa só que pretinha, mais escurinha. Mrugalímbica, o Mrungalímbicam é a Sarcostigma kleini. Ninguém vai usar isso, eu nem sei que fruta é essa, posso até pesquisar aqui no Google. Sarcostigma, vou aproveitar e vou ver o nome da outra lá também, que eu falo sempre errado ela. Carcandu, Sisyphus, Oenophélia, Oenoplia, estava falando tudo errado, né? Oenoplia, Sisyphus Oenoplia. Ela é chamada de Jackal Jujube. É uma fruta pequena da Jujube. A gente chama ela de Wild Jackfruit também. Eu acho que deve ter algum boi no meio da linha nessa tradução aqui. Sarcostigma kleini, pronto, achei. Ah, que bonitinha ela. Eu não conheço essa. Ela é muito indiana. Você vê até no Wikipedia ela fala. É uma fruta muito usada nos Western Ghats. Os Western Ghats são uma parte do sul da Índia que pega Karnataka e o Kerala, principalmente.
É onde tem muita água, né, naquela região, e aí tem essa plantinha. Deixa eu ver se tem ela em português. Pelo visto, não. Não, ela é bem indiana mesmo, pelo visto. É uma fruta amarelinha. Deve ser muito usada lá no Kerala. Não deve ter em lugar mais nenhum. Ela dá uma florzinha, inclusive, bonitinha. É uma fruta amarelinha, assim. Eu nunca comi ela, eu não conheço essa fruta. Mesmo já tendo ido ao Kerala milhões de vezes, ainda não tive o prazer de comer uma mruga lindica, tá? Mas, enfim, todas elas são amla, tá? Todas elas são azedas, né? Todas elas são azedas, e aí ele continua. Nati pitakaram, então elas fazem nati, não fazem muito o que? Pitakaram. Quando ele fala nati pitakaram, ele está dizendo, elas não agravam, nenhuma dessas aí que eu acabei de falar, agravam muito o pita. Quando elas falam essa planta não agrava muito o pita, não é que ela apazigua o pita, tá, meu povo? Tomem cuidado. Quando ele fala assim, o Mateus é legal, o Mateus não é chato, não significa que ele é legal, né? Significa que ele não é chato. Quer dizer, dá para tolerar durante 15 minutos, mas depois você precisa criar uma desculpa e sair fora, né? Porque é isso. Toma cuidado porque não confunde uma coisa que não agrava muito o dosha com uma coisa que apazigua o dosha, porque isso vai bagunçar a sua cabeça. Ela agrava o pita, tá? Todas agravam o pita. É isso que ele está sugerindo. Só que não muito, não muito. Nati pita karam, não é tanto assim, não vai agravar tanto quanto você achou que ia agravar. Pakwam, elas são quando elas estão paquam, xuxcamo, quando elas estão secas. Cha caramarda. Ih, eu acho que eu voltei no tempo aqui, calma aí. Natipita karam paquam xuxcam cha caramardakam. É que a caramardaka também, quando ela tá xuxcam, quando ela tá paquam xuxcam, na verdade. Agora eu acho que eu entendi. Paquam Shushkam Chakaramardakam. Gente, desculpa, mas é que isso aqui, que é esse sloka aqui, ele tá uma confusão. O que ele diz assim? Ele diz, só traduzindo para vocês literalmente antes de eu tentar desdobrar a poesia, porque a poesia tá bagunçando com a minha tradução. Natipita Karam parece dizer que tudo isso que eu acabei de citar, todas essas frutas aí, foram quantas? Kola, Karkandula, Kucha, Mrataka, Aruka, Airavata, Dantashata, Satudam, Mrugalindikam, foram 9 frutas então. Parece que todas elas são amlam, tatha amlam, nati pitakaram. Isso é que parece. Aí ele fala paquam. Paquam é quando a fruta está madura. Ela amadureceu. Shushkam é quando a fruta está seca. Então parece dizer que quando ela está seca, depois de estar madura. Imagina que a fruta ficou madura, aí você botou ela para desidratar. Então, paquam, ela está madura, xuxcam, seca. Aí ele fala, cha, caramardakam. E aí também o caramardaka. Só que o caramardaka, que é a Carissa carandus, que é a fruta do jasmim, que a gente viu lá em cima, caramardakam, cadê ela? O Karamardaka, ele está aqui em cima, no sloka anterior. Draksha Parushakam, Sakaramardakam. Ele falou do Karamardaka aqui em cima, e aí ele falou do Karamardaka de novo aqui embaixo. Essa é uma frutinha da Carissa carandas, que é um jasmim, tá? Eu não sei por que diabos ele tá botando sempre o Karamardaka no final das frases, botando. E também o Karamardaka, o que confunde horrores, porque a gente fica meio que na dúvida. O Karamardaka tem todos esses efeitos? Por que ele não botou antes? Era só por causa de poesia, né? E pelo menos isso é o que acontece na minha cabeça, né? Por que ele não botou o Karamardaka na lista junto com os outros? Quando ele faz isso aqui, se você fizer uma leitura simples, vai parecer que é assim, Vai parecer que essas 9 frutas que eu listei agora, elas são amla, são azedas, e são nati pita karama. Elas não aumentam muito o pita. Quando elas estão maduras e secas. E para completar a lista de 9, tem o Karamardaka também. O Karamardaka também tem esses efeitos aí. Só que aí fica uma coisa assim, tipo, no sloka anterior, ele falou das frutas que são adram, né? As frutas que são adram, elas são frescas. Então, talvez por isso ele está fazendo esse paralelo. Lá, elas são ardram, elas são frescas. Aqui, elas são paquam xuxcam. Elas são maduras e secas.
Então, fica uma diferença clara. Então, o Karamardaka, ele estava presente na lista anterior e está presente nessa lista também. E aí parece que o Karamardaka, quando ele é fresco, ele aumenta o Pitta e o Kapha, ele continua sendo azedo, ele é pesado para digerir, ele é quente na potência, ele mitiga, né, ele diminui o Vata e ele tem essa potência laxativa. Isso tudo foi o Shloka 136, primeira metade de 137, que a gente já viu. Agora, ele está dizendo, o Karamardaka, que eu já falei, ele, quando está seco depois de maduro, ele não aumenta tanto assim o Pitta. Eu disse para você lá atrás que ele agravava o Pitta e o Kapha, né? Agora ele para de agravar tanto o Pitta, porque ele está sequinho. De repente melhorou o agravamento do Pitta no caso desse cara aqui. E ele continua sendo amla, ele continua sendo azedo. Parece que é isso. Ou aí eu vou explicar a confusão. Ou isso aqui se aplica a todo mundo que estava aqui antes no estado de Ardram, quer dizer, essa galera toda aqui tem essas propriedades quando elas estão molhadas e antes delas estarem secas, quando elas não estão secas. E só o Karamardaka, que é quando ele está Pakom Shushkam, que aí se aplica essas características a ele. Isso gera uma dúvida, porque quando vocês forem ler esse troço, vocês vão ler no sânscrito, no original, vocês vão ler eles encadeados, né? Então pode ficar meio tipo, calma, é isso. E como é poesia, você não sabe se isso está se aplicando ao shloka anterior, a 2 shlokas anteriores, ao próximo shloka, a divisão fica confusa, tá? Aí o que eu faço? Eu vou no Samhitam. Eu vou ver o que o Samhitam tem para dizer a respeito desse mal entendido potencial. Porque, senão, o que eu vou fazer? Eu vou ler as traduções. E aí, quando eu leio as traduções, cada um pode me jogar para um lado diferente. Eu vou acreditar em quem eu tiver mais fé. Mas aí eu prefiro ter fé no sânscrito, né? Então, vamos no Samhitam. 138. 138. Draksha Parushakam Chardramlam, Pita Kapapradam, isso a gente já viu. Aí ele fala Draksha Parushakam Sakara Mardakam Chadram. Então isso não tem dúvida. Esses três, quando eles estão molhados. Aí ele fala Ashushkam, né? Chardram significa Ashushka. A palavra Shushka, de novo, significa seco. Quando o comentário do Samhita, né? Aqui o Remadri, ele fala Ardram, esse cara aqui, ó, aqui de cima, Chardram, ele fala, Ardram significa Ashushkam. Então, Ardram significa quando a coisa não está seca, quer dizer, quando ela está molhada, né? Quando ela está, a fruta não seca, né? Algum dia a gente vai sentar e vai ler isso aqui junto, tá, gente? Eu vou botar na tela o Samhitam. Aí a gente vai ler o Samhitam, vai ser massa. Mas por enquanto não. Por enquanto vamos ficar como a gente está, que tá bom, né? Estamos caminhando bem. Ashushkam, Amla, Sat, Pita, Shleshmakaram, Guru, Ushna, Viryam, já falamos sobre isso, Vatagnam, Saram, Cheti. Então, nenhuma novidade até agora. Karamardakam, Sushenam. Ele faz uma diferença do Karamardaka, Sushena. Sushena. Ixi, agora é a hora que meu dicionário para de funcionar. Sushena. Susha. Sushena. A Sushena não é Trutya Vibhakti. Sushena. Having beautiful clusters. É o nome de uma planta. Kalamusurotanga. Ele dá umas ideias aqui que esse Sushena, na verdade, o Karamardaka, o que ele pode ser? Tem milhões de sinônimos para o Karamardaka, aparentemente. Mas, enfim, isso é só um sinônimo, pelo que eu estou entendendo aqui. Parece que é o nome, né? Sushena é outro nome para Karamardaka. Não faz diferença para a gente aqui agora. Atha, Draksha, já vimos isso. Tatra, Draksha, Dita. Eu acho que isso aqui não tem mais dúvida, né? Pita, darará, é tudo igual. Tá, vamos para o próximo shloka. Tata, Amlam, Kola, é isso que a gente quer. Amlam, Koladikam, Mruga, Lindikantam, Tadvat, Cha iti, Amla, Draksha, Vivat, Gunair, Gneya, Mityartaha, Gunair, Gneya, Mityartaha, Karkanduhu, Harasva, Badari, ele está dando uns sinônimos dessas plantas aí, dessas frutas.
Kukucham, Likucham, também é conhecida como Likucham. Aruka Syamla Saighaite Guna Nyeyaha. Madurasya Hi Visheshena. Nossa senhora, o comentário dele é tipo uma página inteira, quase. Purvamuktara Tata Ivarana Natyartha Pitam Karoti Yairavatam Nagarangam Dantashatam Jambiram, ele deixa claro, o Dantashatam, que eu falei para vocês, ele também é chamado de Jambira, né? O Jambira é o limão verde mesmo, que eu estava falando que eu acho que é o limão verde, acho que é o Remadri que está aqui me confirmando, ou é o Arunadata. Tatha Tudam Mruga Lindikam Cha Tata Karamardakam, Tata Karamardakam Pakwam Shushkam Cha Natyartam Pita Karam. Parece que ele singulariza mesmo Karamardaka, como eu estava falando, que era a minha segunda opção de tradução. Cadê ele aqui? Rebels. Ih, me perdi nos meus próprios slocas. Mrugalindi Karamardakam. Aqui. Pakwam Shushkam Cha Karamardakam. Parece que ele está sugerindo aqui, porque ele faz uma frase separada, fala assim, Tatha. Então, preste atenção. Karamardakam pakwam shushkam cha natyartam pitta karam. Então, o karamardaka, quando ele está seco depois de maduro, né, natyartam pitta karam, ele não agrava tanto o pitta. Então, parece que ele está singularizando essa última frase aqui. O que é muito louco, assim, se você me perguntar. Não que alguém tenha me perguntado, mas parece muito louco. Porque ele faz uma lista de plantas que parece sugerir que essas plantas todas são azedas e acabou. E aí ele fala, olha, o Karamardaka, inclusive, quando ele está seco, ele não agrava tanto pita. Por que isso é estranho? Porque ele falou do Karamardaka lá em cima. Aí ele volta com o Karamardaka aqui embaixo e bota o Natipita, caramba, só pro Karamardaka. Fica estranho. Essa composição não faz muito sentido. E ela dá a entender que todas as outras também são Natipita Karam, quando elas estão secas. Então, confusões de leitura de Samhita, não tem muito jeito. Esse é o tipo de coisa, se se todo mundo soubesse sânscrito, a gente ia sentar numa roda e ia ficar 1 hora. Nos grupos de estudos de Ayurveda lá da Ayurveda Academy, da Gujarat, a gente ficava lá só discutindo essas balelas que não servem para nada, né? Porque ninguém vai usar a Karamardaka realmente no tratamento de um paciente, mas a gente fica lá bando de nerd, né? Lendo, não, porque aí alguém ia pegar o Sushruta, ia falar, de acordo com o Sushruta, Karamardaka, não sei o que lá, a gente ia ficar nerdando nos samhitas, que para vocês isso não é tão relevante nesse momento. Deixa eu ver se o segundo comentarista ele fala alguma coisa, porque assim, ele me faz um comentário que é deste tamanho. E é mesmo, sim, Jesus Cristo. Eu vou pular para o final para ver se tem alguma coisa. Shushka Sya, Karamarda Sya, Vishesha Guna Maha Shushka Miti. Então, o Karamarda, quando ele está Shushka, quando ele está seco, Vishesha Guna Maha. Ele muda as propriedades dele. Vishesha é diferente, às vezes é o oposto, inclusive, mas não é sempre que é o oposto, tá? Que fica diferente. Ele muda as propriedades dele, Shushkam Iti, quando ele está seco. Né? Então, isso aqui é um comentário que ele fala. Cuidado aí, porque o Karamardaka, a maioria das frutas muda um pouquinho, né? Eu não sei o que eles estão fazendo esse carnaval. De repente, eles usavam muito o Karamardaka lá no sul da Índia, lá na Índia, né? Porque a gente não usa tanto. Natipita Karam Iti, Chakarornam, Nukrupyate, Shushkasya Karamardasya. Cara, eles falam muito do Karamarda. Viparya Yatantriuktya Pitagnatve Prapte Kimchit Pitakaratvam. Todo um estudo sobre se ele, quando agrava pita, quando não agrava pita, agrava menos o pita, agrava mais o pita, vidhiyate. E aí acabou. É isso que ele tem para falar sobre o Karamarda, que eu acho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tatpakwa Vasthayam Madhura Parusha Kavisham Yatupakwam Apyam Lamtvam Na Jahati Tatkimchit Pitakara
meva evam, draksha dishvapi vodhyam. Aí cita o Sushruta, Yatuktam Sushrutina, ele, vou até citar o Sushruta aqui, aí traz o Sushruta para dentro da conversa do Karamardaka. Yatamlam Pita Jannanam. Eu falei para vocês que ia ter um nerd que ia trazer o Sushruta, foram os próprios comentaristas que trouxeram o Sushruta. E aí o Sushruta fala lá no Sutrasthana, né? Atyamlam Pita Jannanamamam Vidyat Parushakam. O Parushaka. Tadeva Pakwam Madhuram Vata, Pita, Nivarhanam. Sei lá, meu povo, o que eu concluo dessa lenga toda aqui? Eu concluo o seguinte, primeiro de tudo, as frutas, elas mudam quando elas estão secas, tá? Então botem isso aí no script de vocês. Parece que o Sushruta sugere, e os comentaristas apontam para essa direção, e a gente sabe que existe uma tendência da fruta ficar mais doce quando ela seca, né? Então a gente sabe disso porque ela conceta, todo mundo tá fazendo assim, né? Porque é meio óbvio, né? Eu tô aqui lendo sânscrito e você está tipo, porra, Matheus, precisava do sânscrito inteiro para falar uma parada que absolutamente todo mundo que já foi na Casas Pedro sabe? Então, é isso, né? Parece que, mas eu tô falando de acordo com os samitas, vocês me respeitem, hein, gente? Olha o bullying. O bullying que acontece na minha própria cabeça, né? Ele tá querendo deixar bem claro assim, olha, quando a fruta fica seca, parece que ela fica mais doce, tá? Eu sei, todo mundo já sabia. E aí ela agrava menos o pita, porque ela fica mais doce. Aí é porque eu tô falando agora, fica óbvio, né? Tô até com vergonha de ter perdido esse tempo todo lendo sânscrito, mas o fato é, ela fica mais doce, tem uma tendência a agravar menos o pita, tá bom? Ah, tá, não quero ser mais amigo de vocês também, estão me julgando pela câmera que eu tô vendo. Então, tomem cuidado, né? Se a fruta, ela tá madura e ressecada, parece que ela tem uma tendência a gravar menos o pita. Não é só o Karamardaka que faz isso. Eu vou botar a minha interpretação do Ashtanga Hridayam aqui e já vou dizer logo que não é só o Karamardaka que faz isso, mas parece que ele singularizou o Karamardaka aqui como um exemplo dessa parada. Mas essa estrutura de poesia aqui tá chata de ler. Não é gostosinha de ler, não. Tá? E aí vamos adiante, porque eu falei que eu vou terminar esse negócio, nem que seja a última coisa que eu faça hoje, né? Eu vou honrar minha palavra. Então, Shloka número 139. E o Shloka número 139, ele diz o seguinte: Deepanam Bhedanam Shushkam Amlika Kola Yopalam Trushnashrama Klamachedi Thagvishtam Kapavatayoho. Legal. Dipanam, então alguma coisa vai aumentar a tua digestão. Bhedanam, essa coisa também ajuda você a quebrar as fezes que talvez estejam muito duras, e aí ajuda você a passar essas fezes. Isso é diferente, tá? Bhedanam é diferente de saram. Toma cuidado. Sara parece que você tem uma diarreia, é laxativo mesmo, tá? Bhedana é quando você consegue passar as fezes, ela ajuda você a passar as fezes. Quem ajuda? Shushkam amlika kola yoho. Então, shushkam, seco, já sabe, né? Agora vocês já sabem o que é shushka. Shushka é seco. Quem seco? Amlika kola yoho. Esses são, o yoho é o Dvitiya Vibhakti, tá? Dvitiya Vibhakti, Saptami ou Shasti Dvitiya Vibhakti, tá? E aí você, não importa se você não está estudando gramática, mas se você está estudando gramática, você entendeu o que eu falei. São duas frutas. Dvitiya Vibhakti significa que estão falando de duas coisas aqui. Quem são essas duas coisas? A Amlika e o Kola. Já falamos das duas, inclusive, um bocado, né? A Amlika e o Kola são duas frutinhas que ele quer falar um pouquinho sobre elas quando elas estão secas. Presta atenção. Nem esse cara aqui, o Shrikantamurti, Karamardaka Vradams, Amlika Kola. Ah, não. O Teshri Kumar, mais uma vez, vem salvar o dia, porque o Shrikantamurti não fala que elas estão secas. Ele fala as frutas do Amlika e do Kola. Só que aí você ia criar uma zona aqui, porque ele já falou do Kola, e agora ele vai falar do Kola de novo. Esse Shloka não é sobre o Kola. Esse Shloka é sobre o Kola seco. Shushkam, tá claro aqui, ó. Shrikantamurti pisando aí não pode ser em alguma fruta, né? Pisando na bola. Pronto. Amlika,
Kola, yoho, palam. A fruta desses dois caras sequinhas, né? É o amlika, que é o tamarindo, e o kola, que é a Silsiphus mauritiana, que é a jujubi, né? A jujubi indiana, elas secas são dípana, elas aumentam a digestão, bedana, elas te ajudam a passar as fezes. E não é só isso que elas fazem, não. Elas fazem um bando de coisa ainda mais. O que elas fazem ainda? Trushna, elas são usadas quando você está com uma sede, né? Sede patológica, no caso aqui. Shrama, quando você está muito cansada. Klama, quando você está realmente fadigada, exausta. Essas duas palavras, shrama e klama, elas têm uma diferença sutil, tá? Uma ela tem a ver com fadiga, cansaço, a outra tem a ver com falta de energia também. Então, elas andam muito juntas, tá? Cheri é o que eu já estava falando do Bredana também, tá? Laghu Vishtam. Laghu Vishtam é a palavra laghu e a palavra ista, tá? Istam. A palavra laghu significa que elas são leves para digerir, e a palavra ista tem muitos significados. Vem da raizinha ish, né? Ish, que dá origem para Ishvar, por exemplo, né? Para Isha mesmo, para a galera que conhece aí essas coisas religiosas, né? Ishtam é uma coisa que é louvável, que é recomendável, né? Então elas são duas frutinhas que aparentemente são reverenciadas, são honoráveis, são desejáveis, né? E elas são Kapha, Vata e Yoho. Elas também ajudam você a diminuir o Kapha e o Vata, tá? Esse Yoho no final, Yoho aqui, é porque são duas. Então, para vocês que estão estudando gramática de sânscrito, isso aqui salta aos olhos, né? Quando vocês aprendem conjugação de né? Varga. Na Punsaka, principalmente, você vê esse Yoho aqui no Shasti Vibhakti e Saptami Vibhakti Dvivachana. Tá? Então, Pala, Vata e Yoho, elas apaziguam o Vata e o Kapha, elas são leves para digerir, são muito reverenciadas, são frutinhas muito boas, né? Muito recomendáveis. Elas ajudam você, então, em caso de sede, cansaço muito crônico, quando você está precisando passar, você está muito constipada, você está precisando melhorar a sua digestão, e você está com algum corte, elas são cicatrizantes, digamos assim. Quase terminamos. Agora, ele vai sentar o malho no coitado do Lakutya. E todo mundo vai ver. Então, ele fala o seguinte, primeira metade do Shloka 140. Ele fala, Palanamavaram tatra Lakutyam sarva dosha krut. Palanam avaram. Eita, não era nada disso que eu queria. Palanam avaram. Palanam avaram. É isso que está escrito. Palanam avaram. De todas as frutas, avara, a pior de todas. A palavra vara é a melhor de todas. Avara é a pior de todas. Tatra, eu vou te dizer qual é. Lakutyam. A gente falou do Lakutya já. É aquele wild jack, né? Que é essa fruta aí que parece tipo uma jaca, mas ela é pequenininha. Que tem uma divergência na doutrina de quem é esse cara, na real, tá? Mas, de qualquer forma, ele é bem ruim. Por que ele é bem ruim? Pô, Matheus, ele é bem ruim mesmo? Ele é sarva dosha krut. Ele agrava todos os doshas. Então, não adianta, tá? Essa é uma frutinha difícil de você conjugar. Tá claro? Então, eu vou fazer a pausa aqui, porque agora a gente vai entrar numa parte desse shloka que eu acho que vale a pena a gente olhar, e a gente só tem 20 minutos, que vão ser esses shlokas aqui, que vão ser para a nossa próxima leitura. Esses 3 shlokas, na verdade, são 3, são 3 shlokinhas. Eles vão fazer um resuminho de tudo que a gente viu até agora, do que é indicado, o que é contraindicado. Eles vão dar uma mini resumida nos grãos, nos legumes que a gente já viu e nas frutas, para a gente poder avançar para a reta final desse capítulo, que é o Aushadha Varga. E aí, ó, Aushadha Varga, até o shloka 182,
Então a gente está no 140, mais 40 shlokinhas de Aushadvarga, que é o grupo dos remédios, e aí a gente acaba o Sutra 6. Maravilhoso. Então, a gente vai fazer essa pausa, né, aqui. Semana que vem a gente vai fazer um resumo de tudo que a gente leu no Aushadvarga, e aí, sem ser semana que vem, na outra, a gente entra no Aushadvarga, que é a última sessão desse capítulo, que fala dos remédios. Beleza? Então, isso que está na tela é o que vocês tiram aí e mandam para a galerinha, para eles fazerem a transliteração para a semana que vem. E aí, como a gente tem aí uns 15 minutinhos, se tiver alguma dúvida, agora é a hora. Se não, também não tem problema. Semana que vem também vai ser uma leitura um pouco mais curta. E aí vocês podem tirar dúvidas se vocês tiverem. Se não tiverem, também não tem problema. Esse capítulo, ele é muito cansativo. Eu estou desde o início, né, dessa leitura cantando essa bola para vocês. Mas a gente vai terminar ele. Então, e aí depois vem a recompensa de quem durou até aqui, que é a gente ler os próximos 14 capítulos do Sutrasthana, que são muito mais aplicados, né, à realidade. São capítulos tem capítulos lindos, como o capítulo 10, 11, 10, 9, 10... Eu sou suspeito, né? Do capítulo 9 ao capítulo 14 é uma explosão mental, eu acho. Assim, você leva o Ayurveda para outro nível totalmente diferente do que vocês têm normalmente acesso em língua portuguesa. E aí, depois do capítulo 14, do 15 até o 30, é um capítulo para cada coisa. Assim, é um capítulo de oleação, um capítulo de Nasa, um capítulo de Virecham, um capítulo de Vamana. Fica bem mais técnico, mas é muito divertido. Bom, pelo menos para mim é. O capítulo 6 é o capítulo mais chato da história do Ayurveda. Essa é a real. Então, se vocês estão aqui até agora, parabéns. Vocês são guerreiras Jedi. Vou parar de dividir minha tela para ver a carinha de vocês um pouquinho. E se tiver alguma dúvida, agora é a hora que vocês levantam a mão aí. Ai, que bom, gente, ver a cara de todo mundo. Fico muito feliz. E que bom ver carinhas de pessoas que estão aí desde o início. Sem mais dúvidas? Então, maravilha. Então, semana que vem a gente termina essa parada e a gente começa a estudar, então, as ervas medicinais e coisinhas assim. Um beijo para vocês e a gente se vê de novo na quarta-feira da semana que vem. Raga dirogan satatan shaktan sheshakaya prasurtana sheshan Autsukya mohara ridanjakana yo purva vaidyaya namostu tasmai bhishajam sadhu vrutanam bhadramagamashalinom abhyasta karmanam bhadram